que é uma revisão da literatura? É uma consolidação do conhecimento existente dentro de uma determinada área de pesquisa, dentro de uma determinada área do conhecimento, sobre um assunto, sobre um tema. Essa consolidação, ela envolve uma ampla pesquisa, uma seleção de artigos e de documentos que tratem daquele assunto, uma análise aprofundada, uma estruturação e a própria consolidação através de algum documento escrito, de uma introdução de um artigo, de uma introdução de um trabalho ou um próprio artigo inteiro, fazendo essa revisão. Muito bem. Para artigos científicos, esta revisão vai servir de base para a introdução e ela precisa estar fundamentada, essa revisão precisa ser feita com outros artigos científicos recentes. Principalmente, claro, ela pode estar fundamentada em artigos de base e outros documentos mais fundamentais, mas precisa ter um foco em artigos mais recentes justamente para demonstrar ali a inovação do nosso próprio artigo. Então, vamos ver aqui um exemplo, um parágrafo, um único parágrafo de um artigo que pode nos dar ali uma mini noção do que isso representa. É deste artigo que fala sobre o uso de álcool e seu ônus para 195 países e territórios, publicado por Griswold e colaboradores em 2018. Esse parágrafo, que é o parágrafo da introdução, ele começa assim: o uso do álcool tem uma associação complexa com a saúde. E ele segue. Pesquisadores reconheceram o uso do álcool como o principal fator de risco para uma série de doenças, e estudos associam seu consumo a 60 doenças agudas e crônicas. Olha a citação aí, de 1 a 3, representa ali os 3 primeiros artigos, documentos que foram a base para que os autores afirmassem isso. O texto segue. Por outro lado, algumas pesquisas sugerem que os baixos níveis de consumo de álcool podem ter um efeito protetor na doença isquêmica do coração, diabetes e vários outros resultados. De novo, as referências de 4 a 6 que dão suporte a essa afirmativa. E por fim, neste parágrafo, os autores seguem: este achado permanece uma questão em aberto e estudos recentes desafiaram essa visão pelo uso de randomização mendeliana e meta-análises, que são procedimentos estatísticos para avaliar ali a representatividade do que determinados estudos estão apontando. Né? Então, o que ele está dizendo aqui? O uso de álcool tem uma associação complexa com a saúde e ele vai embasado. De um lado, temos estudos que associam o uso de álcool a 60 doenças, e são vários estudos. Por outro lado, temos alguns estudos que indicam que algum consumo ali pode fazer bem. E ele termina este parágrafo dizendo que estes últimos estudos que afirmam que um pouco de álcool pode fazer bem têm sido questionados através de análises estatísticas. Este é um pequeno parágrafo que traz aí o resumo de 10 artigos, veja bem, de 1 a 3, de 4 a 6 e de 7 a 10 estão consolidados. Este exemplo é muito bom porque ele ilustra uma série de propósitos da revisão da literatura. A revisão da literatura visa descrever o contexto da área de estudo. Segundo, apresentar o conhecimento já disponível na área. Então, eles estão colocando ali qual que é o conhecimento disponível na área e indicando alguns artigos que eles selecionaram e consideraram importantes para ilustrar aquelas afirmativas. Terceiro, apontar divergências ou apontar lacunas na área de conhecimento. E aqui vale ressaltar um ponto, que existem divergências na ciência e elas são muito interessantes porque nem sempre elas são totalmente opostas. Às vezes é só uma questão de metodologia ou de forma ou de que conjunto amostral foi utilizado, e identificar essas divergências é uma fonte muito interessante de questões para estudo. Quarto, demonstrar qual o papel do seu estudo dentro do contexto. Então, a partir dali você pode dizer, é isso que está acontecendo, então nosso estudo vai suprir esta lacuna. Indicar o grau de novidade, de relevância a partir do momento em que você explicitou o contexto e colocou qual que é a importância dele, você pode, a partir do momento que seu estudo supre uma lacuna
dentro desse contexto que é relevante, você estabelece ali tanto a novidade quanto a relevância do seu estudo. E por último, respaldar métodos, processos ou análises. Isto, principalmente você está usando um método novo, ou se você está ali só querendo indicar que você fez aquele trabalho dentro de uma certa metodologia, você pode fazer uma referência a artigos que se propuseram a estabelecer ali o respaldo dessa metodologia. Assim, a revisão bibliográfica é fundamental. Eu espero que tenha ficado claro para você. Qualquer coisa, você põe ali sua dúvida nos comentários, vai ser muito bom poder contribuir com o seu trabalho. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!